A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como que vocês estão? Faz tempo já que eu não gravei mais uma palavra no canal, né? Um vídeo de palavra. E aí agora o Senhor tocou em meu coração para me trazer esta palavra mais uma vez para os nossos corações. O Senhor tocou uma palavra bem poderosa. E eu quero, irmão, que todos vocês, aonde esse vídeo for alcançado, ouça essa palavra com atenção e medite nela, porque ela serve para mim e serve para vocês, serve para todos nós. Irmãos e irmãs, nós estamos nas últimas horas, nos fim do tempo, né? Vemos neste mundo afora guerra, morte, vemos ao nosso redor enfermidades, vemos crise, vemos miséria, fome, pobreza. E é o sinal é o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E isso também não poderia ficar de fora. Por quê? Porque a igreja também está dentro destes sinais dos últimos dias. A igreja não poderia ficar de fora. Mas por que a igreja não poderia ficar de fora? Eu estava pensando, meditando, né? E o Senhor pôs esta palavra em meu coração para me trazer para nós compartilhar junto, né? Nesse canal, né? Esse canal foi levantado para compartilhar a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo nessa última hora. Dar ouvido totalmente a Deus para Ele direcionar nós o caminho verdadeiro. Porque bem sabemos que a salvação não é fácil, e bem sabemos também que o caminho é estreito e a porta é apertada, e bem sabemos, meus irmãos, que existem muitos obstáculos, e durante este caminho nós corremos risco de ser enganados por falsos profetas também, por falsos pregadores, falsos ensinadores que não são pastor verdadeiro, mas são mercenários, não são pastores, são lobos, mercenários. Quando eles vê o devorador vindo contra as ovelhas, eles correm, porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a verdade. E então eu vim hoje ler esta palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, para meditar mais uma vez ao coração de vós ouvintes e ao meu coração também, para nós aprender nesta palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, depois entraremos em uma breve oração para a meditação. Assim diz a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém. Vamos orar. Soberano, tremendo, poderoso, eterno Deus, Pai da glória, neste momento, nesta hora, meu Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a minha mente, eu coloco a minha alma em Tuas mãos, Senhor, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, que através desta tua santa palavra tu possa falar com os ouvintes, Pai. Tu possa falar comigo, meu Deus, meu Pai, falar com teu servo, com as tuas servas, Pai, para que junto nós possamos aprender e compreender, Senhor, ó Pai, os teus ensinos, meu Deus, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço, Deus, ó Pai, aqui nesta tarde, esclarece-nos esta mensagem para nós mais uma vez aprendermos contigo e entendermos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Tem misericórdia da minha alma, do meu espírito, Pai. Ó Senhor, ó Pai, abençoe este canal, abençoe cada ouvinte, abençoe cada lar, cada família, aonde esta palavra será alcançada, Pai. Repreenda os impedimentos, Pai. Vem fortalecer a tua igreja nessas últimas horas, que está passando por grandes provas, Pai. Grandes heresias têm se levantado, grandes falsos profetas têm se levantado, Pai, mas a tua igreja tem de permanecer na fé, no amor, na obediência e na santidade, Pai, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus, Papai, e fale conosco profundamente através desta palavra, Pai, para a meditação da nossa alma, Pai, e assim te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos e irmãs, aqui diz esta palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E nós chegamos nesses últimos dias, meus irmãos e irmãs, aonde nós vemos que este mundo está cada vez mais piorando. E a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, que devia fazer a diferença, nós vemos que não está mais fazendo a mesma diferença como antigamente. Vemos pastores, vemos cantores
e vemos neste mundo afora pessoas que não têm mais compromisso com o Senhor, mas são somente profissionais do Evangelho, mas não são pessoas que têm compromisso com Deus. Pregam bem, cantam bem, oram bem, expulsam demônio, mas não têm a sua salvação garantida. Por quê? Porque não faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Prega por interesse, prega por ganância, canta por ganância, oram por ganância, lançam indireta um para o outro em cima do altar. E vemos que é o fim do tempo, que é a última hora. Vemos que a igreja do Senhor está se aprofundando neste mundo de iniquidade. E o Senhor nos manda para nós nos permanecer na fé e nos fortificar na fé, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que nos fortificar na doutrina. A palavra diz no livro de 1 Timóteo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti, tanto mesmo os que te ouvem. Então, para nós salvar a nós mesmos e salvar aqueles que nos ouvem, nós temos que praticar a sã doutrina, o ensinamento que Jesus Cristo nos ensinou. E qual é a sã doutrina? A sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que praticar estas três sã doutrina que o Senhor deixou para nós praticar. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que também nos manter em modéstia, nos manter adequadamente diante do Senhor. Porque nessas últimas horas nós vemos muitas pessoas que se encontram se afastando do Senhor por mínimas coisas. Pessoas crentes que outrora oravam, crente que outrora jejuava, crente que outrora vivia em consagração, hoje não vive mais, hoje vive em contenda, hoje vive no mudanismo, hoje se veste da maneira que o Senhor não agrada, hoje fofoca do próximo, calunia, mente, hoje engana, hoje muitas vezes faz coisas às escondidas, hoje não sente mais prazer em se humilhar. Por quê? Porque se apostatou da fé, ou seja, abandonou a fé que tinha em Cristo, abandonou a esperança que tinha em Cristo e se entregou às fábulas e deu ouvido às doutrinas de demônio. E quais são as doutrinas de demônio? São as doutrinas que os falsos profetas pregam, porque os falsos profetas não pregam contra o pecado. Os falsos profetas pregam só chave de carro, chave de casa, só prosperidade, só bem-estar nesta terra. Eles não pregam para se santificar, para se purificar e para se limpar desta terra terrível e cheia de iniquidade. Eles pregam somente coisa que agrada ao homem. Por quê? Porque pregando assim ganharão mais lucro, ganharão mais dinheiro, terão mais ibope, serão mais ouvidos. Mas quando um pastor, um obreiro, quando o evangelista começa a pregar sobre a doutrina, sobre a santidade, ele começa a ser perseguido e aquela igreja não começa a ter muitas pessoas, porque lá não prega o que as pessoas querem ouvir, mas prega o que salva a nossa alma do pecado. Então hoje em dia nós vemos milhões de igrejas cheias de pessoas lotado, mas vemos lá não tem o fruto do Espírito Santo. Por que não tem? Porque vemos irmãs maquiadas no altar, vemos irmãos e irmãs vemos irmãs com minissaia, vemos irmãos obreiros com calça apertada, vemos pessoas que não têm uma vida em santidade em cima do altar, clamando pelo nome do Senhor, pregando a palavra, mas eles não estão pregando a palavra verdadeiramente. É isso que o Espírito Santo nos ensina, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, e muitos já se apostataram, muitos já não têm mais a sensibilidade, não se sente mais em se arrepender, não sente mais em derramar a lágrima e pedir perdão para o Senhor, não sente mais prazer na lei do Senhor. Hoje em dia está dando ouvido ao inimigo, ouvido a Satanás. Muitos hoje em dia estão dando ouvido a falsos profetas. Muitos hoje em dia não conhecem mais quem é Cristo, não conhecem mais quem é o Senhor, porque não vive da maneira que o Senhor manda. A palavra diz: se vós estáis ressuscitado em Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado. Então, se nós estamos ressuscitados em Cristo, se nós somos nova criatura, nós temos que buscar as coisas que são lá da glória, as coisas que são do alto céu, e não as coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas do céu são eternamente. Nós temos que entrar em oração, em jejum, em santificação, em obediência à palavra. Pastores têm que ter compromisso com a verdade, compromisso com a doutrina, compromisso com o ensinamento, para ser um verdadeiro profeta na presença do Senhor.
Porque hoje em dia muitos expulsam demônio, muitos curam, muitos fazem milagre, mas lá no último dia, Senhor Jesus Cristo vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque não vos conheço. E lá aquele homem e aquela mulher vai falar: mas eu expulsei demônio, mas eu profetizei, mas ele era um falso profeta, não obedeciam a palavra, ensinavam para o povo coisas erradas, ensinavam para o povo prosperidade, não ensinavam a doutrina, não ensinavam a porta estreita, não ensinavam que cortar cabelo é o pecado, não ensinava que usar saia curta é pecado, não ensinava que pintar a unha é pecado, não ensinavam que passar maquiagem é pecado. Aqueles falsos profetas não ensinam isso. Eles não ensinam coisa que liberta o homem do pecado. Ensinam só coisas que são fáceis. Por quê? Porque fazendo isso eles ganharão mais lucro, mais dinheiro, porque não estão preocupados pelas almas, mas sim pela ganância. Mas o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, ele prega a santidade e vive a santidade, porque um dia ele quer ir morar com o Senhor e ele quer ver as suas ovelhas indo morar com o Senhor também. Então, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos momentos na presença do Senhor, e nós temos que estar preparado, consagrado na presença do Senhor, para podermos ir morar com o Senhor. Nós temos que dar ouvido a verdadeiros pastores. Não procurem falsos pastores, não procurem falsos profetas, não ande atrás de falsas revelações, não ande atrás de falsas profecias, porque isso enganarão a ti. Vai em busca de palavras verdadeiras, não anda em busca de portas fáceis, porque muitos abandonam aquela igreja que prega a santidade. Por quê? Porque muitas vezes pregou contra o pecado dele, contra o pecado dela, pregou contra a enfermidade, as chagas dela. Muitas vezes o Senhor tem te repreendido porque Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Muitas vezes o Senhor tem te repreendido porque Ele quer ver um dia você ir morar com Ele. E a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse: eu repreendo aqueles que eu amo. Então, se o Senhor te ama, Ele te repreende. Se o Senhor te ama, Ele te corrige. Se o Senhor te ama, Ele fala da maneira que você deve andar. E se você não está andando da maneira que Ele quer, Ele te corrige para você andar corretamente, para que um dia você venha herdar a vida eterna. Porque muitos falsos profetas têm se levantado pregando prosperidade, pregando porta larga, e muitas pessoas têm sendo atraídas por essas pregações. Por quê? Porque são pregações fáceis, que prometem bem-estar, que prometem muitas coisas, mas afinal essas palavras serão pesado na balança no último dia. Mas, irmão, eu faço um pedido para todos vocês que ouvem esta palavra: dá ouvido à palavra verdadeira, dá ouvido à santidade, dá ouvido ao que o Senhor nos chamou, porque a palavra diz: sede como criança para herdar a vida eterna. E o que é ser criança? Ser criança é nascer de novo, porque Nicodemos não entendeu o propósito do Senhor de nascer de novo. Então, se nós queremos entrar no céu, vamos nascer de novo como a criancinha que nasce e começa a aprender do seu pai. E nós temos que aprender do nosso pai, que é Jesus Cristo. Temos que nascer de novo, temos que ser espirituais e não carnais, porque o crente espiritual, ele não mente do seu próximo. O crente espiritual, ele ama seu próximo. O crente espiritual, ele perdoa seu próximo. O crente espiritual, ele não fofoca do seu próximo. Mas aquele crente carnal, ele não ama o Senhor e não ama o seu semelhante, e mente e engana. Temos que ser como criancinha. Como a criança, nós temos que andar na presença do Senhor, esquecer as coisas de mal que acontecem em nossa vida e pegar as coisas boas e viver as coisas boas. Irmão, já é a última hora, já é o último dia. Vamos praticar a palavra da santidade, da verdade. Vamos ser santo como o Senhor é santo, porque naquele último dia muitos chegarão na porta, mas não poderão entrar porque não praticaram a verdadeira doutrina. Muitos chegarão até a porta, mas não conseguirão entrar porque foram enganados a vida toda por falsos líderes, foram enganados a vida toda por falsos profetas, foram enganados a vida toda por pastores mentirosos que não pregaram a santidade e a verdade. É por isso que hoje o Senhor tem tocado em meu coração, como eu tenho um compromisso com a palavra, com a verdade, para alertar, para nós juntos obedecermos a Sagrada Escritura. E a palavra diz: dando ouvido a espíritos enganadores. Então, aquela pessoa que dá ouvido a
Satanás, ele não dá ouvido ao Espírito Santo, ele não conhece o Espírito Santo, porque aquele que conhece o Espírito Santo, ele não dá ouvido ao inimigo, ele obedece ao Espírito Santo, ele obedece à doutrina, ele é santificado pelo Senhor, ele vive o que ele prega, aquele pastor, aquele obreiro, aquela obreira, aquele jovem, aquela criança vive o que ele fala, porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, fica com esta palavra, vamos obedecer, vamos ser fiel, porque Jesus está voltando e ele tem que te achar preparado, tem que me achar preparado. E será que nós estamos preparados? Será que se Jesus voltar agora nós iremos subir? Então fica esta palavra no nosso coração, vamos orar. Soberano, tremendo, glorioso, eterno Deus, Pai da glória, eu te agradeço por esta santa palavra que o Senhor tem falado, alertado. Abençoe os ouvintes deste canal que irão, meu Deus, meu Pai, ver este vídeo, que irão ouvir a palavra através deste alertamento. Espírito Santo, não deixe o falso profeta, os espíritos imundos nos enganar, porque já é a última hora, o último dia, Pai. Nos ensina o caminho estreito, a porta apertada, para obedecermos em espírito e em verdade, Pai. Arreprenda o espírito do lavrador, Papai. Apacenta tuas ovelhas, meu Deus, meu Pai, faça as tuas ovelhas conhecer o caminho verdadeiro, para não ser enganado a vida toda, Pai, porque o Senhor está voltando a arrebatar o teu povo, Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, Pai, perdoe nossa ignorância, nossa transgressão e nossas iniquidades, purifica o meu coração, minha mente, minha alma e meu espírito, Pai, que esta palavra venha alcançar muitos lugares, Papai. Espírito Santo, lava nossa vestidura com teu sangue, venha nos remir, nos purificar e nos preparar para o grande dia do arrebatamento, Pai. Levanta aquele que está caído, dá força aquele que está fraco, restaura a tua igreja, purifica a tua igreja, Pai. Obrigado por esta palavra que tu tem falado conosco, Pai, e assim te dou graça e te agradeço. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Fiquem com o Senhor, meus irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, amém.